Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura. Toda semana um episódio novo. E hoje vamos tratar da movimentação no Congresso Nacional para pautar projetos de proteção a crianças e adolescentes nas redes sociais. Essa mobilização aconteceu após o vídeo do influenciador Felca viralizar com denúncias de exploração de menores nas plataformas digitais. Para esse debate, o Poder em Pauta recebe aqui nos estúdios o advogado Ariel de Castro Alves, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-presidente do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ariel, seja muito bem-vindo. Olá, Amanda, e também aos nossos telespectadores e ouvintes aqui da Rádio Cultura, do Poder em Pauta. É um prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Ariel, durante essa semana a gente viu uma grande mobilização no Congresso, mais de 60 projetos já estão na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Hugo Mota, criou até um grupo para analisar esses projetos e ver qual está mais adiantado para colocar em votação urgente. Diante de toda essa mobilização, o que pode ser colocado de prática já de imediato? Sim, nós temos várias mudanças que precisam ocorrer para proteger as crianças e adolescentes. Eu tenho falado que o Estatuto ele é de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 35 anos agora em julho. E, claro, em 1990, eu que sou daquela época, você é mais jovem, nós nem pensávamos que teríamos todo esse potencial de internet, de redes sociais e principalmente de inteligência artificial como nós temos hoje. Então, o Estatuto depois sofreu algumas mudanças. Hoje já é possível punir quem produz, quem dirige, quem cria cenas pornográficas de sexo explícito, eróticas com crianças e adolescentes. Inclusive quem alicia, quem faz intermediação para a participação delas, quem contracena, que seria o caso que o influenciador Felca denunciou com relação ao Ítalo Santos. Nesse caso, as penas são até 8 anos de prisão. Então, de imediato, nós precisamos de uma atuação maior dos conselhos tutelares, e esse é um grande problema também. Falta uma capacitação desses profissionais para atuarem diante de denúncias nos ambientes digitais e falta estrutura. Nós temos conselhos tutelares em todas as cidades brasileiras, mas geralmente são conselheiros muito mal remunerados, sobrecarregados com várias denúncias para verificarem e nem sempre tem acesso à internet, nem sempre tem computadores adequados para acessarem redes sociais, internet, verificarem todas essas denúncias. E das promotorias também da infância e juventude nos estados, nós precisamos de uma atuação maior, do Ministério Público do Trabalho para coibir a exploração do trabalho infantil, porque hoje nós temos milhares aí de crianças e adolescentes que passam o dia fazendo gravações e sem nenhum controle, com conteúdos muitas vezes inadequados. Isso é uma exploração do trabalho infantil e cabe ao Ministério do Trabalho, através dos seus auditores fiscais, ao Ministério Público do Trabalho, com o apoio dos conselhos tutelares, fiscalizar essa exploração do trabalho infantil. Então, com base na lei que nós temos hoje, no próprio Estatuto, na legislação de proteção das crianças e adolescentes contra o trabalho infantil, já é possível agir. O Ministério Público nos estados pode propor ações civis públicas, bloquear redes sociais e conteúdos que sejam pornográficos, que violem direitos de crianças e adolescentes, como acabou fazendo agora. O Ministério Público da Paraíba pediu para a Justiça, as páginas do influenciador Ítalo foram todas bloqueadas. Então, nós precisamos de imediato de uma atuação maior dos órgãos a partir da legislação que nós já temos. Agora, claro, nós precisamos de uma regulamentação das mídias digitais,
voltadas às crianças e adolescentes. Nós já temos uma resolução do CONANDA do ano passado que trata dessa temática. Nós temos um guia que o governo federal também publicou para os pais, mães, para toda a sociedade sobre a questão do uso adequado, da navegação segura na internet, de toda a proteção de crianças e adolescentes, mas nós, de fato, precisamos de um marco legal, tanto para prevenir as violações de direitos de crianças e adolescentes na internet, como para punir. Essas empresas elas estão lucrando com a pornografia infantil, com as violações de direitos e muitas vezes, então ao invés de bloquear essas páginas, muitas vezes eles acabam gerando engajamento, gerando o algoritmo, gerando o impulsionamento dessas páginas, redes de pornografia infanto-juvenil, que é o caso que foi aí denunciado pelo Felca com relação a esse influenciador Ítalo e outros também, outros casos aí, Bel para meninas, outras situações aí também que estão cotidianamente na internet com muita repercussão, com muitas visualizações, com muito impulsionamento e muita monetização. Quer dizer, as empresas, as big techs, as plataformas estão lucrando. Em muitos casos, pais e mães estão lucrando com o trabalho infantil dos seus filhos e também esses influenciadores digitais. Você mencionou um ponto importante, né? Porque existem famílias que vivem da exploração do trabalho dessas crianças e jovens nas redes sociais. Esses pais responsáveis, eles podem ser judicialmente responsabilizados por esse trabalho infantil? Sim, claramente eles podem ser responsabilizados, porque nós temos tanto o crime de submeter crianças e adolescentes a vexame e a constrangimento, então dependendo do tipo de conteúdo que as crianças e adolescentes estão participando na internet, nós temos esse crime com até 2 anos de prisão. Se aplica ao caso do influenciador Ítalo, mas também pode se aplicar a pais e mães que também estão aí colocando seus filhos, expondo seus filhos nessas atividades. O trabalho infantil no Brasil ele é proibido para quem tem menos de 16 anos. A exceção é a aprendizagem, e a aprendizagem tem uma legislação específica, né? As empresas possuem os seus aprendizes, geralmente são auxiliares de escritório, estão aprendendo as outras profissões e ficam só 4 horas, tem que estar ligado aos estudos. Então não seria o caso desses influenciadores mirins aí, dessas crianças e adolescentes. E nesses casos, assim como se a TV Cultura vai ter uma criança participando dos seus programas, ela vai e pede para a Vara da Infância e Juventude, junto com o pai e a mãe da criança, uma autorização, que é dada por meio de alvará. Assim, vale para a rádio, vale para todas as instituições. Então, isso deve valer também para a internet. Nós precisamos ter essa orientação, temos que ter uma atuação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, porque hoje nos lares brasileiros nós temos muitas casas que viraram Big Brothers e as crianças e adolescentes o dia todo estão lá contracenando, estão sendo explorados no trabalho infantil, às vezes nem frequentam a escola, às vezes fazem o tal do homeschooling, por isso que tem setores defendendo a regulação aí do homeschooling, que nós achamos um grave equívoco também. Então, é necessário que a gente tenha um controle maior dessas situações. Os pais e mães que obrigam seus filhos para obter lucro a jornadas aí de 6 horas, de 12, mesmo que seja de 4, e também dependendo dos conteúdos, e até independente dos conteúdos, porque já tem exploração sexual infantil, mas pode ser agravado dependendo do conteúdo. Pode até gerar o crime de maus tratos, então eles podem responder por essas situações. Também tem a infração de descumprimento dos deveres do poder familiar, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
todo pai e mãe tem o dever de amparar, de cuidar, de proteger os seus filhos. Quando não faz isso, ele está descumprindo seus deveres do poder familiar. Ele pode ser processado na vara da infância e juventude, pode pagar multas, pode ser advertido por esse descumprimento. O poder familiar, que seria a guarda, para as pessoas entenderem melhor, pode ser suspenso ou pode ser extinto, inclusive. Daí a criança vai para um abrigo ou vai viver com uma tia, com uma avó, porque o pai e a mãe não estão cuidando adequadamente e, pelo contrário, estão explorando. Um dos projetos que está mais avançado no Congresso Nacional é o projeto de lei 2628, que já foi aprovado no Senado e precisa agora do aval da Câmara dos Deputados. Ele pode se tornar uma espécie do Estatuto da Criança e do Adolescente digital? Sim, ele seria uma espécie de marco legal para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Assim como nós tivemos o marco legal da primeira infância, inclusive agosto é o mês da primeira infância, então essa seria uma legislação voltada, né, a toda essa proteção, evitar conteúdos inadequados para crianças e adolescentes e evitar ainda mais os impulsionamentos, o algoritmo e também o engajamento de conteúdos pornográficos, eróticos, de sexo explícito, envolvendo crianças e adolescentes. E também essa legislação, ela previne, combate e também gera punições diante dos crimes de ódio, né? Nós temos muitas ofensas na internet, muitas vezes praticadas por crianças e adolescentes. Inclusive, quanto a isso, é importante alertar os pais e mães, né? O abandono não é só a gente abandonar a criança numa rua ou na praça pública. No sentido literal da palavra, né? Verdade, Da sim. ação. É um abandono de incapaz também. Se você abandona seu filho o tempo todo na internet, não acompanha o que ele está fazendo. Inclusive, se a criança ou adolescente gerar danos para terceiros, se ele vai lá, ofende, xinga, ameaça, quem vai responder nos danos morais, quem vai ter que reparar, indenizar as vítimas, é o pai e a mãe, não é a criança ou adolescente. Se for adolescente a partir dos 12, pode responder por ato infracional, vai ter que comparecer na delegacia, na vara da infância e juventude, mas sempre quem indeniza é o pai e a mãe. Os adolescentes não têm nem recursos, geralmente, e são dependentes também do seu pai, da sua mãe, e as crianças muito mais. Então, é necessário, a sociedade ela não tem consciência, né, de todas as responsabilidades dos pais, das mães, de todos nós como sociedade. A gente, quando sai com o filho para a rua, a gente sai de mão dada, a gente toma cuidado, vê se não tem nenhum perigo, né? Não sai à noite em locais ermos, locais perigosos, né? Eu não levo meu filho de 6 anos para andar na Praça da Sé e muito menos vou abandonar ele lá na Praça da Sé, que hoje é um local que, infelizmente, ficou muito perigoso e abandonado na nossa cidade. Mas a gente faz isso na internet, porque a gente deixa eles com os aparelhos, com os tablets, com os computadores, e a gente sempre ouviu ouviu da mãe, da avó, do pai, não falar com estranhos. E na internet estão falando com estranhos o tempo todo. Esses jogos online, muitas vezes adultos se passam por crianças e adolescentes e acabam aliciando, tanto para receber nudes, quanto, às vezes, situações de instigação ao suicídio, diversos tipos de situações, ou para marcar um encontro também. E quando marcam um encontro, às vezes, né, na saída da escola da criança, esse tipo de situação pode gerar um sequestro e cárcere privado, um desaparecimento, um estupro, um assassinato. Então, nós temos que estar aí muito atentos a todos os perigos da internet e não podemos mais viver com total descontrole. Uma questão fundamental, e que esse projeto, se for aprovado, ele vai depois depender de uma regulamentação, é que nós precisamos da classificação indicativa da internet. É isso que eu ia perguntar. O controle da idade e do acesso dessas crianças e jovens é factível? Uhum. Sim, é factível.
quando a gente está assistindo televisão, mesmo a TV Cultura, que é uma TV educativa, aparece lá a idade, porque nós temos a classificação indicativa, foi instituída no início dos anos 2000. Eu participei desse processo, já era conselheiro do CONANDA, e teve uma reação muito grande na época, da sociedade, até de pais e mães. Não, eu que decido qual conteúdo que meu filho vai assistir. Ou as empresas também, principalmente as empresas comerciais, né, não as educativas, resistiram muito. Também na questão do controle da publicidade abusiva voltada a crianças e adolescentes, temos resoluções do CONANDA, também uma resistência muito grande, tanto das empresas comerciais de comunicação, como das empresas que fazem publicidade direcionada a crianças e adolescentes. Mas a classificação indicativa, nós vimos que veio para ficar e que foi um componente positivo. Mas ela não tem efeito nenhum se o pai e a mãe não estiver atento e usar o controle e mudar o canal, porque vai aparecer antes lá da novela das 9, para que idade que é adequado, se tem cenas de sexo explícito, pornografia, se tem violência, isso tudo aparece quando a gente vai assistir os filmes, os programas. Isso precisa ocorrer na internet. Você vai acessar, a criança está lá, vai acessar o Roboclis. Então você tem que ter uma limitação de idade, tem que aparecer qual tipo de conteúdo, qual adequação, para que tipo de idade. Tudo isso precisa existir para o Instagram, para todas as redes sociais, né? Então é necessário que a gente institua essa classificação indicativa, vai depender de um amplo trabalho do Ministério da Justiça, que tem uma diretoria que faz essa atuação, em conjunto com o apoio das entidades da sociedade civil, do próprio Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, dos especialistas da psicologia e que podem contribuir bastante nesse debate. E também tem o papel das Big Techs. Você acredita que pode ser um desafio mais político do que técnico, porque as Big Techs estão ou estariam dispostas para tornar o ambiente da internet mais seguro para crianças e adolescentes? Não vemos uma disposição muito grande, né? Nós vimos quando se tratou lá do PL das fake news, né? Um lobby muito grande das Big Techs, até esse projeto não foi para frente. Mesmo nesse do senador Alessandro Vieira, o 2628 de 2022, aí a gente vê que ele já está há alguns anos aí sendo debatido, não teve uma prioridade, teve que vir agora toda essa comoção social desse vídeo do influenciador para que a sociedade pressionasse o Congresso Nacional. E para que o presidente da Câmara também pautasse isso diante de um momento até de fragilidade do presidente da Câmara, que foi... Ele pautou esse assunto após aquela ocupação na Câmara dos Deputados, paralisação dos trabalhos, o poder dele como presidente da Câmara sendo questionado ilegalmente, na minha visão. E o caso é da Paraíba, que é o estado da base eleitoral dele. Então é muito importante para ele politicamente, já que esse é um programa para discutir a questão do poder, politicamente é fundamental para ele garantir a reeleição dele como deputado federal, ele pautar esse assunto como ele fez. Então ele conseguiu sair daquela situação de crise que ele viveu na semana passada com a ocupação da Câmara dos Deputados e veio trazer esse assunto para toda a sociedade, chamar a atenção sobre isso. E principalmente porque ele é da Paraíba, e as denúncias são contra um influenciador da Paraíba que estaria explorando essas crianças e adolescentes. E então agora é o momento, né, de tentar pressionar as Big Techs para que elas cumpram com as suas responsabilidades. Nós temos que lembrar também, já que estamos tratando de poder, de política, que as retaliações do Trump contra o Brasil também se deram porque o STF aprovou recentemente, teve uma decisão que cria uma jurisprudência e que, inclusive,
colabora agora bastante para esses projetos de lei, porque antes poderia ser discutida a questão da constitucionalidade dessa responsabilização das empresas. E o STF agora decidiu, com base na interpretação do marco legal da internet, do marco civil da internet, que essas empresas podem ser responsabilizadas por conteúdos inadequados, por crimes, né, principalmente, conteúdos que sejam criminosos, o que inclui a pornografia infantil, o que inclui os crimes de ódio, inclui a instigação ao suicídio, esses desafios do desodorante que mataram crianças, adolescentes recentemente, inclui esses planejamentos de crimes pela internet. Nós tivemos nos últimos anos vários ataques em escolas e depois se verificou que estavam sendo planejados por meio da internet, por meio do Discord, que é uma rede com mais difícil controle. E nós vimos que depois a Polícia Federal, junto com as polícias estaduais, começaram a fazer um trabalho de inteligência que acabou até evitando ataques em escolas. E isso também é importante, um alerta para os pais. Nós vimos vários casos aí que os pais foram surpreendidos com a entrada da Polícia Federal 6 horas da manhã na casa e diante de um adolescente que estava planejando ataques em escolas ou que estava vendendo material pornográfico. Então, os pais têm que estar muito atentos a essas situações. Ninguém quer ser surpreendido como pai com a entrada da Polícia Federal 6 horas na sua casa para prender o seu filho, para aprender, né, no caso de adolescente, e levar para uma delegacia e depois para uma unidade de internação da Fundação Casa. Imagina o constrangimento que essas famílias passam e as famílias brasileiras hoje estão sujeitas a essas situações. Então, nós precisamos realmente que essas empresas elas contratem profissionais, né? Não adianta ficar a inteligência artificial fazendo esse controle. E o que a gente vem observando é uma redução dos núcleos de moderação dessas big techs. Então, você acredita que seria uma oportunidade de uma pressão até popular para que essas empresas aumentem esse tipo de moderação? Sim, eles precisam ter profissionais e pessoas capacitadas para analisar esses conteúdos, né? Para uma análise imediata, urgente, né? No momento que estão sendo publicados, para que verifique se estão de acordo ou não com os padrões, né? Com os padrões éticos, com a legislação brasileira, com toda a proteção também de crianças e adolescentes com base nesse PL que nós esperamos que seja aprovado, mas já com base no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na Constituição Federal. A legislação ela trata a proteção integral da criança e do adolescente, direito à imagem, direito à dignidade, direito ao respeito, e que não podem ser submetidas a situações de vexame e de constrangimento, a situações eróticas, pornográficas, sexo explícito. Então já tem lei hoje suficiente para eles realizarem esse controle. Mas a forma que eles fazem hoje é toda equivocada. Eu falo do meu exemplo. Em maio, que era o mês de combate ao abuso e exploração sexual, eu postei um vídeo contra o abuso e exploração sexual no meu Facebook e foi bloqueado. E eu recorri e não consegui mais ter acesso ao Facebook. Então, qual é o critério? Então, se é contra, é bloqueado. Talvez se fosse a favor, seria engajado, impulsionado, teria milhões de visualizações. E como foi na denúncia desse influenciador Felca, né? Ele mostrou que as redes direcionavam, engajavam conteúdo de pornografia infantil. Um dos pontos que é bastante questionável é a dificuldade, por exemplo, de derrubada de vídeos que envolvam exploração de crianças. Qual ponto na legislação precisa ser mudado para que tenha uma facilidade maior para a derrubada desses vídeos? Sim, exatamente. Nós precisamos que as empresas, né, privilegiem canais de denúncias, de ouvidoria e que sempre as respostas sejam imediatas e que tudo seja disponível para atuação
da Polícia Federal, das polícias estaduais, do Ministério Público, e que prestem contas. É o que essa proposta ela trata disso. Eles vão ter que estar prestando contas de todas as denúncias, dos conteúdos, de todas essas situações que envolvem crimes na internet. Então, isso visa tanto combater como prevenir que novos crimes ocorram. Nós também, além dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, nós temos um monte de golpes também sendo realizados por meio da internet. Nós temos as bets, temos crianças e adolescentes também participando de jogos de azar, e também isso é uma grave violação, também fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos muitas situações. O cyberbullying, né, que é a forma digital do bullying, também sendo praticado ostensivamente na internet. Então, são muitas situações e essas empresas vão ter que ter equipes técnicas muito preparadas, até multidisciplinares, para analisarem esses casos e darem uma pronta resposta. Eles têm lucros milionários, então eles têm condições de contratar bons profissionais. Pela experiência internacional, existe uma demonstração de maior facilidade em alcançar algum tipo de consenso quando se trata da proteção desse grupo de vulneráveis? Nós ainda temos muito poucas iniciativas, né, internacionais, né? Esse é um problema hoje mundial. A ONU até divulgou um relatório de em torno de 300 milhões de situações no mundo envolvendo pornografia infantil, né, de crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual infantil pelos meios digitais. Então, no Brasil também, 52 mil denúncias na SaferNet no ano passado. O Brasil é o 5º país do mundo com mais situações de pornografia infantil, de violações aos direitos de crianças e adolescentes nos ambientes cibernéticos, né? E pior que o Brasil estão a Bulgária, a Holanda, o Reino Unido, a Alemanha. O Reino Unido agora está debatendo legislações de responsabilização das empresas para que elas criem formas de prevenção. Alguns estados americanos também estão estabelecendo restrições. A Austrália também tomou a medida mais drástica de proibir acesso às redes sociais para todas as crianças e adolescentes. Mas a gente sabe que isso é muito difícil obter o controle, porque às vezes o pai vai lá e se identifica e depois a criança ou adolescente vai utilizar aquela rede social. Hoje já tem muitas situações, né, que aparece lá, que a rede é monitorada, acompanhada pelo pai ou pela mãe. Isso já é um instrumento positivo. Mas é fundamental que na internet, assim como a gente se identifica para entrar em prédios, ou hoje em dia a gente vive um Big Brother, tem câmera para todo lado da cidade. Por que não tem identificação para acessar essas redes, né? Porque é uma identificação muito falha que existe hoje. Então precisaria escanear o documento de identidade, ter uma análise se de fato aquela documentação é verdadeira, ter identificação digital, facial. Então, realmente, as pessoas sempre estarem identificadas. O que mais nós vemos hoje na internet são os fakes. Até quando a gente fala alguma coisa que certas pessoas não gostam, aparece um monte de fake lá para ameaçar, para ofender, para xingar. Então, nós temos que combater. Não pode ter ninguém no anonimato, usando fake, praticando crimes na internet. Então, as empresas, as plataformas, as big techs, elas precisam ter essa responsabilidade de controlar quem está acessando suas redes sociais. O controle pode começar até pelos portais de navegação. Nós temos meia dúzia aí de portais de navegação. É Mozilla, é Google, é Explorer. Pode começar por lá a identificação das pessoas e depois ter mais identificação
de acordo com as redes sociais, de acordo com os aplicativos e um controle de idade de como acessar. Hoje existe também o controle parental já instituído aí por várias empresas da internet, e que o celular da criança, então, vai ter que ser desbloqueado com uma senha do pai ou da mãe para determinados aplicativos. Isso já é uma forma importante. Isso precisa ser ampliado, né? Tem que valer para todas as situações, e é o que prevê esse PL 2628 também. O melhor dos mundos, então, seria que crianças com menos de 15 a 16 anos não tivessem acesso nenhum a nenhuma rede social? O ideal seria, né? Mas eu, como pai, não consigo nem fazer isso na minha casa. Meu filho tem 6 anos e, infelizmente, acessa bastante o celular, esses jogos, essas atividades, né? Às vezes até é mais cômodo para nós, porque enquanto a gente está estudando, trabalhando, eles estão quietinhos no celular. Mas eu sou da época que a gente brincava na rua, né? Que a gente jogava bola na quadra perto de casa. E hoje a gente vê que essa convivência é falha, né? As crianças são criadas numa bolha. E o único espaço de convivência é a escola. Por isso a importância da escola, inclusive em tempo integral. Porque daí já evita, né, um tempo tão longo de uso da internet. Porque se a criança vai chegar às 6 horas da escola, ela depois vai usar umas 2 horas e vai dormir. Então isso já ajudaria bastante. Mas é claro que a gente precisa evitar ao máximo na primeira infância, né? Totalmente. É importante evitar que tenha o próprio aparelho até chegar aí aos 15, 16 anos, porque isso faz com que os pais e mães controlem melhor, até se o pai e mãe tenham um segundo aparelho, mas ele vai emprestar e depois ele vai pegar aquele aparelho e ele vai ver tudo que o filho tá olhando, tá participando na internet. Então é necessário, nós temos já a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem várias recomendações nessa área, tem esse guia do governo federal também, de como os pais e mães devem se comportar com relação aos seus filhos. É necessário que a orientação, né? A gente tem que prevenir as situações a partir da orientação, a partir de dizer o que é adequado ou não para a criança, para o adolescente, o que é perigoso, de estar sempre olhando, né? Se ele está lá visualizando coisas, chegar lá, ver o que ele está vendo e sempre estar orientando. As escolas precisam ter uma matéria da navegação segura, da proteção Isso de que eu ia crianças e perguntar, o papel da adolescentes. educação digital nas escolas. Sim, é fundamental, precisa ser instituído nos currículos escolares, é um papel do MEC regulamentar isso por meio do Conselho Nacional da Educação e começar já desde o ensino infantil, porque muitas escolas hoje já levam as crianças e adolescentes nos laboratórios de informática e ali começar a ter essa educação, essa orientação sobre a navegação segura na internet. Existem várias cartilhas da própria SaferNet, várias instituições que colaboram com esse trabalho, Instituto Alana, e que podem ser utilizadas já pelas escolas, né? Mas eu acho que o MEC precisa ter um esforço maior, além desse guia que foi publicado pelo governo federal, que já trata dessa educação também, mas nós precisamos realmente instituir, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, como matéria obrigatória, né? Que pode até não ser uma disciplina especificamente, mas que seja tratada em todas as disciplinas, que todos os professores possam abordar essa discussão. Ariel, muito obrigada pela participação aqui no Poder em Pauta e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de trazer um tema tão importante, né, e que interessa tanto aos pais, às mães e a toda a sociedade, porque nós não teremos um país de fato
democrático, desenvolvido, se não protegermos as nossas crianças e adolescentes. Obrigada, Ariel. Obrigado, prazer. Obrigada a você que acompanhou esse programa. Se você gostou desse episódio, compartilhe, deixa seu comentário e a gente volta na próxima semana com uma nova pauta. Até lá!